Quando pensamos no agronegócio moderno, imagens de grandes máquinas agrícolas equipadas com tecnologia de ponta logo vêm à mente. Drones sobrevoando plantações, tratores autônomos percorrendo hectares de terra e sensores no solo, medindo a umidade e nutrientes em tempo real. Realmente, essas inovações têm transformado a agricultura e ajudado os agricultores a produzir mais, com menos recursos. No entanto, por mais avançada que a tecnologia esteja, algumas técnicas antigas continuam sendo essenciais no dia a dia do campo. Você sabia que, mesmo em um cenário tão tecnológico, muitos agricultores ainda utilizam uma técnica bastante simples para melhorar o desempenho de suas máquinas? Pode até parecer curioso, mas eles enchem os pneus dos tratores com água. Sim, enquanto os tratores podem ser programados por satélites ou dirigidos remotamente, uma prática antiga e surpreendentemente eficiente continua lado a lado com essas inovações. Mas por que alguém encheria o pneu com água? Será que essa técnica realmente faz diferença? Como ela sobrevive em meio a tantas inovações tecnológicas? É isso que eu vou te contar em mais um vídeo inacreditável. A prática de encher os pneus dos tratores com água remonta a um período em que a mecanização no campo estava começando a ganhar força. Nas décadas de 1930 e 1940, com a popularização das primeiras máquinas agrícolas modernas, os agricultores começaram a enfrentar um novo desafio: a tração. Os primeiros tratores, embora fossem potentes em termos de motor, tinham dificuldades para se movimentar com eficácia em terrenos irregulares, principalmente quando o solo estava mais úmido ou com barro. Nessas condições, os tratores sofriam com a falta de aderência e patinavam no solo, o que tornava o trabalho no campo mais lento e desgastante. As rodas dos primeiros tratores não eram tão grandes ou pesadas quanto as que vemos hoje. Isso causava um problema de aderência, ou seja, o trator não conseguia exercer toda a sua força no solo, resultando em baixa produtividade e um maior consumo de combustível. Para superar esses obstáculos, os agricultores começaram a buscar soluções criativas. Foi aí que perceberam que, ao aumentar o peso nas rodas, a tração melhorava significativamente. A ideia de adicionar peso extra diretamente aos pneus surgiu como uma solução prática, e a água logo se destacou como o meio ideal por ser barata, fácil de obter e distribuir. Diversas alternativas foram testadas antes de a água se tornar a solução mais popular. Usava-se pesos de metal, sacos de areia e até estruturas de madeira acopladas ao trator. No entanto, esses métodos apresentavam alguns inconvenientes, como a dificuldade de instalação, a necessidade de reposição constante e, em alguns casos, o desgaste acelerado das peças do trator. A técnica de encher os pneus com água, por outro lado, era simples de aplicar, econômica e permitia que o peso adicional fosse distribuído de maneira uniforme, sem comprometer a integridade das rodas ou da máquina. Esse ajuste relativamente simples trouxe uma mudança significativa na forma como os tratores se comportavam nos campos, especialmente em solos mais macios ou difíceis. A tração melhorada reduziu o tempo de trabalho, diminuiu o consumo de combustível e aumentou a eficiência geral das operações agrícolas. Mas será que parou por aí? Agora que já entendemos como e por que essa técnica surgiu, é hora de desvendar todos os detalhes. Para começar, não se pode encher todo o pneu com água. Isso porque, se o pneu ficar completamente cheio, ele perde a flexibilidade e essa rigidez pode gerar mais problemas do que soluções. O ideal é encher cerca de 75% a 80% do pneu com água.
Essa proporção é calculada para garantir que ainda haja ar dentro do pneu, permitindo que ele mantenha sua capacidade de amortecer os impactos e distribuir o peso de maneira uniforme. A principal razão para não encher os pneus completamente é simples: o ar dentro do pneu é essencial para absorver os choques e os impactos do terreno. Sem esse espaço, o trator ficaria mais rígido e a condução seria bem menos confortável, além de prejudicar a vida útil dos pneus e da própria máquina. Além disso, pneus totalmente cheios de água poderiam sobrecarregar o sistema de transmissão e até mesmo causar danos estruturais ao trator a longo prazo. Outro ponto interessante é que, dependendo do clima da região ou do tipo de solo em que o agricultor trabalha, outros líquidos, além da água, também podem ser usados nos pneus. Por exemplo, em áreas onde as temperaturas podem cair muito no inverno, há o risco de a água nos pneus congelar, o que traria grandes complicações para o funcionamento do trator. Para evitar isso, muitos agricultores optam por adicionar anticongelantes, como o etileno glicol, que impede o congelamento da água. Uma alternativa curiosa que também costuma ser utilizada em regiões mais frias é a mistura de suco de beterraba com a água nos pneus. Isso mesmo, suco de beterraba. Essa mistura tem uma série de vantagens. Primeiro, o suco de beterraba é um líquido que resiste ao congelamento até temperaturas muito baixas, chegando a suportar até 30 graus negativos sem congelar. Além disso, por ser um produto orgânico, ele é menos agressivo ao meio ambiente quando comparado a soluções químicas, como o etileno glicol ou o cloreto de cálcio. O suco de beterraba misturado com água não é corrosivo e não oferece os mesmos riscos de dano às peças metálicas do trator. Além do anticongelante do suco de beterraba, há outros líquidos que são usados em determinadas situações. Outro exemplo bem comum é a solução de cloreto de cálcio, que é adicionada à água para aumentar ainda mais o peso do pneu. Essa mistura é muito densa e tem a vantagem de não congelar facilmente. No entanto, há um cuidado importante a ser tomado. O cloreto de cálcio é altamente corrosivo e isso pode danificar as partes metálicas das rodas e do trator se não houver a devida manutenção. O cloreto de cálcio é mais comum em locais onde o peso adicional é a prioridade e o congelamento não é uma preocupação tão relevante. Em regiões onde a temperatura não é um problema, a água pura ainda é a solução mais comum e acessível. A escolha do líquido certo vai depender muito das condições locais de operação do trator, mas o princípio básico continua sendo o mesmo. O objetivo é aumentar o peso da máquina para melhorar sua tração e eficiência. Para que o método de encher pneus com água seja bem sucedido e sustentável a longo prazo, os agricultores precisam estar atentos à manutenção regular dos pneus e das rodas. Isso inclui verificar frequentemente a pressão do pneu, garantindo que o ar esteja na proporção correta em relação à água. Também é importante inspecionar as válvulas para prevenir vazamentos, já que a exposição contínua à água ou a outros líquidos pode desgastar esses componentes mais rapidamente. Outro ponto crítico é a checagem de corrosão, especialmente no caso de uso de líquidos como o cloreto de cálcio. Agricultores devem fazer a limpeza regular das rodas para evitar danos que podem comprometer o desempenho e a segurança da máquina. Agora vamos falar sobre as vantagens e desvantagens desse método. Entre as principais vantagens do preenchimento com água ou outros líquidos está o aumento significativo da tração do trator em terrenos difíceis, como solos macios ou íngremes. Isso ajuda a melhorar a eficiência do trabalho agrícola, reduzindo o tempo necessário para realizar tarefas que exigem mais força de tração. Outra vantagem é o baixo custo do método, especialmente quando comparado a outros tipos de pesos que podem ser adicionados ao trator.
Por outro lado, uma das desvantagens é o impacto que essa técnica pode ter sobre o sistema de suspensão e a transmissão do trator, que acabam sobrecarregados pelo peso adicional. Outro ponto negativo é o desgaste acelerado dos pneus, principalmente quando o trator opera em estradas pavimentadas ou terrenos mais duros. O aumento de peso nos pneus pode reduzir sua vida útil e exigir manutenções mais frequentes. Além disso, o uso de soluções químicas, como o cloreto de cálcio, traz o risco de corrosão, o que pode gerar altos custos de manutenção a longo prazo. A análise do custo-benefício dessa técnica é outro fator importante a se considerar. Embora encher os pneus com água seja uma solução de baixo custo, especialmente comparada a alternativas como a instalação de pesos de ferro, os custos com a manutenção e possíveis danos a longo prazo precisam ser levados em conta. Para pequenos agricultores que têm orçamentos mais restritos, essa técnica oferece uma alternativa acessível e eficaz para melhorar a tração do trator sem grandes investimentos iniciais. No entanto, para propriedades maiores ou agricultores que utilizam tratores em terrenos variados, investir em pesos de ferro ou outras soluções permanentes pode ser mais vantajoso. Esses pesos são projetados especialmente para garantir estabilidade e tração sem sobrecarregar os pneus ou a estrutura do trator, reduzindo assim os custos de manutenção ao longo do tempo. Apesar desses desafios, o uso da técnica de encher pneus com líquidos continua a ser uma solução amplamente adotada por agricultores em várias partes do mundo, principalmente em regiões onde a tração é uma questão crítica. Porém, é sempre importante que o método seja aplicado com cuidado, considerando as particularidades do terreno e da máquina, e garantindo a manutenção adequada para evitar problemas futuros. Mas será que essa técnica é recomendada pelos fabricantes de tratores e de pneus? Embora a prática de encher os pneus dos tratores com água seja bastante comum entre os agricultores, a maioria dos fabricantes de tratores e pneus não recomenda essa técnica de maneira oficial. E isso tem alguns motivos bastante sólidos. Em primeiro lugar, os tratores e os pneus são projetados para funcionarem de forma ideal, com um ar comprimido dentro das rodas. Isso garante que eles tenham a flexibilidade e a capacidade de absorção de impacto necessária para a operação em diferentes tipos de terreno. Quando se adiciona água ou qualquer outro líquido dentro dos pneus, há uma alteração significativa na maneira como a roda responde ao terreno. Essa alteração, por sua vez, pode causar um desgaste prematuro, não apenas dos pneus, mas também de outras partes do trator, como o eixo de transmissão e os componentes da suspensão. Fabricantes preferem evitar essa técnica justamente para não comprometer a durabilidade do equipamento. Além disso, o aumento significativo de peso que os pneus com água proporcionam pode sobrecarregar partes importantes do trator, especialmente em máquinas mais antigas ou que já tenham algum grau de desgaste. Com isso, o risco de falhas mecânicas aumenta e os custos de manutenção podem se tornar altos para o agricultor. Os fabricantes, visando preservar a vida útil dos seus produtos e evitar potenciais reclamações, optam por não incentivar o uso dessa prática. Em termos de alternativas, muitas empresas oferecem pesos de ferro que podem ser instalados de forma segura nas rodas dos tratores. Esses pesos são projetados especialmente para aumentar a tração e a estabilidade do veículo, sem comprometer a integridade do pneu ou de outras partes do trator. Embora essa solução tenha um custo inicial mais elevado do que encher os pneus com água, a longo prazo ela tende a ser mais vantajosa, pois reduz a necessidade de manutenções frequentes. No final das contas, a escolha entre usar ou não essa técnica vai depender das condições específicas de cada propriedade e do tipo de trabalho realizado.
É uma solução prática e eficiente, mas que deve ser aplicada com cautela, levando em consideração todos os fatores mencionados. E você, já tinha ouvido falar nessa técnica para aumentar o peso dos tratores? Conta pra mim nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos inacreditáveis. Abraços e até a próxima!